Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saber em Dobro. E hoje a gente vai discutir sobre o efeito Doppler, uma questão muito bonita aí nessa semana em que eu vou fazer questões da Olimpíada Brasileira de Física. Então reservei uma questão bem bacana aqui pra gente. Vamos lá. O ponto A da figura ao lado representa uma ambulância que se desloca com velocidade constante de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. No instante em que ele começa a atravessar uma praça quadrada de lado 100 metros, sua sirene de 640 Hz é ligada. Assim que a ambulância cruza a praça, a sirene é desligada. Então a sirene da ambulância liga quando ele começa a atravessar a praça e finaliza no ponto B, aí ela é desligada. Desconsidere... Assim que a ambulância cruza a praça, a sirene é desligada. Nos pontos B e C estão situados dois observadores. Desconsidere a largura das ruas e suponha que o som da sirene se propaga isotropicamente, ou seja, ele se propaga da mesma maneira por todo o meio. Letra A. Determine para cada observador B e C a maior e a menor frequência sonora com que ouvem a sirene. E letra B. Sejam FB e FC as frequências das ambulâncias percebidas por B e C, no mesmo plano cartesiano, faça gráficos de FB e FC em função do tempo t. Use o eixo horizontal para o t, admita t igual a zero como um instante em que a ambulância liga as sirenes. O que a gente vai fazer? A gente não vai separar em letra A e letra B. A gente vai fazer para o observador B primeiro, toda a análise, frequência máxima, frequência mínima e gráfico, e depois vai fazer para o observador C. Então vamos começar aqui a gente fazer essa análise para o nosso observador Bzinho. Observador Bzinho. Galera, para o observador Bzinho, não vai mudar nada em relação ao tempo. A análise dessa situação aqui, ó. Não importa para mim onde a ambulância esteja. A velocidade dela, ó, que é 20 metros por segundo, sempre estará na mesma direção, sentido e com o mesmo módulo para o observador Bzinho, que está aqui, ó. Então, para o observador Bzinho que está aqui, galera, não vai mudar nada. Então, vamos lá. Vamos aplicar a expressão do efeito Doppler. Frequência do observador, Vs mais ou menos V observador, é igual frequência da fonte, Vs mais ou menos V da fonte. Lembra sempre que existe um eixo de convenção de sinais, que sai do observador e vai até a fonte, ó. Esse eixo sai do observador B e vai em direção à fonte do som. O que eu posso zerar aqui, mestre? Cara, a velocidade do observador é zero. O observador B e C, eles estão com velocidade zero, eles estão parados. Então eu vou ter frequência de B sobre velocidade do som é igual frequência da fonte, vou chamar de F0, sobre Vs. E agora, mestre, é mais ou menos. A ambulância não está com a velocidade contrária ao eixo em roxo, então eu vou colocar menos a velocidade, que vale 20 aqui, está contrária ao eixo. Na capa da prova tinha o valor da velocidade do som. Então eu vou ter FB, é velocidade do som, que é 340, já vou substituir o valor aqui, vezes o F0, que é de 640, sobre 340 menos 20. E isso daqui, ó, é 340, 640 sobre 320. 320 é metade de 640, então sobra um 2 aqui. Portanto, a frequência de B é 2 vezes 340, 680 Hz. Essa frequência de B, ela é constante, galera. E não muda de valor. É constante e não muda de valor a frequência de B. Portanto, se eu montar um gráfico do FB em função do tempo,
eu terei esse valor aqui não mudando, 680 Hz. Então, a frequência em função do tempo não muda. Beleza? Letra nada aqui, né? A gente separou os problemas. Vamos agora para o item 2. O que vai rolar nesse meu item 2? A gente vai fazer para o observador. Vamos fazer para o observador Czinho. Para o observador Czinho, eu vou ter que montar uma geometria aqui, ó. Vem comigo. Então, eu tenho a minha praça. E aí, eu tenho o meu ponto Czinho aqui. O meu ponto Czinho aqui, ele coloca de azul. Vou até colocar da mesma maneira do que ele aqui, ó. Ele coloca o ponto Czinho em azul aqui. E aí, conforme o movimento da minha partícula, da minha ambulância, eu terei uma componente da velocidade na direção do Czinho. Para o efeito Doppler, o que importa é a componente da velocidade na direção do observador. Então, se aqui a velocidade é V0, na direção do observador é V0 cosseno de alfa, em que alfa é esse ângulo aqui, ó. É alfa esse ângulo aqui. E só para registrar para vocês, essa distância aqui, ó, é a distância percorrida pela ambulância, que vale V0 vezes o tempo. Beleza? Então, esse V0 aqui, eu tenho que decompor, né? Claro, eu tenho V0 cosseno, e aqui eu tenho V0 seno de alfa, mas o que importa para mim é só o V0 cosseno. Então, vamos escrever a expressão da lei de Doppler aqui, ó, do efeito Doppler. Eu já vou colocar direto, né? Então, vai ficar Fc sobre a velocidade do som é igual a F0 sobre Vs. De novo, pessoal, se eu colocar um eixo que sai do observador e vai até a fonte, ó, a velocidade vai ser negativa. Então, vai ficar, ó, menos V0 cosseno de alfa. Vamos substituir os valores. O Fc vai ser velocidade do som, 340, vezes 640, dividido por 340, menos 20 cosseno de alfa. Beleza? Galera, ó, o zero daqui com o zero daqui corta com esse zero aqui. E aí, portanto, o Fc vai ser, ó, 340 vezes 64, que vai ser 21.760, 34 menos 2 cosseno de alfa. Dá para dividir por 2, mestre? Dá. Vai ficar 10.880 dividido por 17 menos o cosseno de alfa. Então vamos lá. A gente consegue saber valor máximo e valor mínimo? O alfa aqui, pessoal, da figura, você percebe que o alfa, no começo da minha figura, quanto que vai valer o alfa, ó, mestre? Ah, mestre, no começo, o alfa, ele é igual a 45 graus. O alfa é igual a 45 graus. E no final, o meu alfa aqui, ó, é igual a 90 graus. Quando a ambulância passar por toda a praça, o alfa é 90 graus. Portanto, olha que legal, olha que legal. O valor de alfa, no instante inicial, vou chamar de alfa 0, ele é 45 graus. No final, o alfa, ele vai ser 90 graus. Então, o que está acontecendo com o alfa? Galera, o valor do alfa está aumentando. Quanto maior o ângulo, menor é o cosseno. Então, quando o alfa é 45, o cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2, né? Que dá aproximadamente 0,7. E o cosseno
de alfa aqui final, cosseno de 90 é zero, galera. É zero. Então, quando o ângulo aumenta, o cosseno diminui, né? Quando o ângulo aumenta, o cosseno diminui. Então, a gente já sabe, né? Quem que é o alfa máximo e quem é o alfa mínimo. E, na verdade, a gente já sabe quem é o FC máximo. Ó, o FC máximo vai ser quando? Galera, pensa bem o seguinte. Se o cosseno de alfa é zero, a parte de baixo, ela fica maior. Se a parte de baixo fica maior, quer dizer que o FC ele é mínimo. Então, o FC máximo é justamente quando o cosseno é 0,7. E aí eu acho que eu calculei aqui para vocês já. Calculei. Então vai ficar o seguinte. O FC máximo vai ser 10.880 sobre 17 menos 0,7. E isso daqui, ó, fiz as contas, 667 Hz. E o FC mínimo é quando é igual a zero, tá, pessoal? O FC mínimo é igual a zero. Se você colocar cosseno igual a zero aqui, o valor vai ser exatamente 640. Então, a frequência de C do T igual a zero para o T final diminui. Se você esboçar isso num gráfico, o F de C pelo tempo, cara, no T igual a zero, eu tenho um valor. No T igual a zero, eu tenho um valor. Qual que é o valor, galera? No T igual a zero? 667, né? No T igual a zero. Perfeito. Então, T igual a zero, 667 Hz. No tempo final, quanto que vale esse tempo final? 5 segundos. Se a praça tem 100 metros e a velocidade dele é 20, 5 segundos. Eu tenho uma frequência, ó, de 640 Hz. Se você fizer o gráfico ponto a ponto aqui, colocar uns 2 mais 3 pontos, o gráfico ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Beleza, pessoal? Então esse é o gráfico de FC pelo tempo. Tranquilo? Galera, espero que vocês tenham gostado dessa questão. Não é uma questão fácil, é uma questão difícil, mas a análise dela é bem bacana, beleza? Então é isso. Beijo no teu coração e até a próxima.